E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Muita gente acompanha aqui os episódios de Oak Island, porém não é inscrito no canal. Eu sou obrigado a falar. Se você suporta esses vídeos, por favor, dá um like aí, comenta e se inscreva no canal. Segue a vinheta. Mais um episódio de Oak Island começa, após terem encontrado o que eles acreditam ser o local do Shaft 2, que foi cavado pelo caçador de tesouros Daniel McGuinness e seus parceiros. Os irmãos Lagunas e sua equipe estão convencidos que anos de testes de escaneamento, testes e perfurações, finalmente agora estão valendo a pena. O episódio começa com eles na sala de guerra discutindo quais serão os próximos passos, e decidem que o próximo passo deve ser a perfuração de mais túneis na área do Shaft 2, pois ainda precisam encontrar sua correta orientação. Após a reunião, o historiador Doug Crowell e o agrimensor Steve Guptill vão para a área do Poço do Dinheiro. Utilizando os dados coletados do GPS das perfurações prévias, Steve Guptill agora marcará o novo local de perfuração onde a equipe deverá encontrar o Shaft 2 a uma profundidade de 33 metros. Se os dados estiverem corretos, esse túnel, embora nunca tenha sido concluído, deverá levá-los diretamente ao Poço do Dinheiro. Mas uma pergunta ainda se mantém: qual seria a sua correta orientação? Vai do oeste para sudoeste ou do oeste para noroeste? Eles então marcam o local e iniciam a perfuração. Ao passo em que as escavações se iniciam, o especialista em detecção de metais Gary Drayton e o Peter Fournette juntam-se com Billy Gerhardt na enseada Smith. Eles estão lá pois estão ansiosos para encontrar artefatos que possam fornecer importantes informações não apenas sobre quando o tesouro de Oak Island foi enterrado, mas também quem o enterrou. Na semana anterior, a equipe de Oak Island desenterrou uma misteriosa e não documentada estrutura de madeira, que poderia fazer parte da caixa de pedra dos 5 dedos de dreno, que alimentam a água do mar no Poço do Dinheiro. Mas, depois de perceberem que se continuassem na escavação, poderiam dificultar o acesso para o restante da barragem. A equipe então decidiu explorar a área além da rampa de lançamento. Gary começa a utilizar o detector para ver se encontra algo. Ele procura e acaba encontrando um sinal e resolvem cavar. E encontram uma coisa que parece ser um pedregulho, que deve ter algum tipo de metal dentro. Guardam o achado e seguem procurando. Nesse momento, Billy, que estava cavando, chama o pessoal e fala sobre uma estranha configuração que ele encontrou composta por muitas pedras planas, o que não poderia ser natural. Teorizam que poderia fazer parte de um dreno francês. Seria possível que a equipe tenha descoberto outra parte do sistema de inundação? Billy então cava mais nesse local e encontra mais madeira. Por conta desse achado, Rick e Terry Matterson se reúnem com eles. Rick decide entrar no buraco para olhar mais de perto. Terry acredita que seja uma estrutura feita pela mão do homem. Acham então a estrutura e ficam avaliando-a. Será que poderia ser mais um cais? Seria possível que ele possa ser conectado à rampa de lançamento do século XVIII, descoberta nas proximidades? Ou a equipe teria encontrado evidências de uma estrutura completamente diferente, possivelmente mais antiga? Continuam cavando para ver o que encontram, e resolvem aproveitar a água para tentar limpar a terra que está em volta. O que seria? Mais tarde, no mesmo dia, Terry Matterson juntou-se com David Blankenship no Poço do Dinheiro, onde eles estão supervisionando a operação de perfuração no novo local determinado. Eles começam a verificar a amostra que tiraram de 30 metros de profundidade do buraco, e começam a verificar e encontram o que parece ser o teto do túnel. A equipe poderia ter encontrado o túnel que buscavam? Aquele que poderia levar a equipe diretamente para o Poço do Dinheiro? Como de costume, Rick vai correndo até o local para verificar a amostra. Chegando lá, ele encontra todo mundo super feliz. Rick analisa o achado e também fica feliz. Mas relembra que a equipe deve continuar com outros pontos de perfuração, pois ainda precisam encontrar a orientação correta. E o dia então termina. Com o começo de mais um dia em Oak Island, como as operações de perfuração no local do Poço do Dinheiro continuam e as pesquisas na enseada Smith também continuam,
Os irmãos Lagina se encontram novamente com o teórico Corjan Mall e com ele também o pesquisador Chris Morford, que chegou a identificar quais poderiam ser os alvos adicionais no misterioso pântano. Eles estão lá para que possam adicionar mais um ponto à teoria já contada, uma que indicaria um X no mapa. Só para lembrar, de acordo com o pesquisador Corjan, Pousson recebeu um conhecimento secreto de um sagrado tesouro religioso que havia sido enterrado em Oak Island por membros dos Cavaleiros Templários. Pousson então criou uma série de 3 pinturas, cada uma contendo importantes pistas, que quando vistas juntas revelariam onde o tesouro de Oak Island poderia ser encontrado. Corjan começa a falar que começaram a olhar mais de perto o autorretrato de Pousson, que ele fez em 1650. Eles acreditam que a mulher que aparece ao fundo da imagem, da pintura, é uma segunda versão da mulher que aparece no quadro dos pastores da Arcádia. Essa mulher possui um chapéu, e nesse chapéu é possível observar um olho. Eles então acabam verificando que quando os traços do pentagrama são prolongados, eles vão bem de encontro ao olho da mulher. E então, quando o pentagrama é utilizado juntamente com os pontos da cruz de Nolan e os 5 pontos do desenho são prolongados até o centro vai de encontro com o famoso olho do pântano. Seria isso tudo uma coincidência? Todos ficam olhando pasmados. Será que o local feito pela mão do homem descoberto há pouco, como o olho do pântano, seria a chave para desvendar o mistério de Oak Island? Eles continuam a conversa e contam que de fato o olho do pântano sempre foi um ponto de interesse, e isso só dá mais motivos para que eles possam focar os esforços para perfurar o local. Marty diz que é meio cético com toda essa história, mas cavar seria a solução para poder confirmar essas teorias. Eles então se despedem. Um dia após a reunião da equipe, o topógrafo Steve Guptill organizou um encontro com o geocientista Dr. Ian Spooner e sua equipe, para que eles possam investigar a área conhecida como Olho do Pântano. Eles então sobem num barco e vão até o local do olho. Chegando lá, Dr. Ian começa a retirar amostras do fundo do pântano para poder olhar as camadas de sedimentos, pois as mesmas contam muito sobre o pântano. Enquanto o Dr. Spooner, Steve Guptill e sua equipe realizam as buscas no pântano, Rick Lagina e seu sobrinho Peter Fournette, junto com Gary Drayton e Billy Gerhardt, continuam investigando a grande estrutura de madeira na enseada Smith. Eles então encontram uma peça de madeira similar àquelas encontradas na estrutura em formato de U. Eles seguem cavando e começam a revelar uma grande estrutura de madeira. Rick chega no local para verificar. Eles decidem seguir cavando para tentar revelar cada vez mais a misteriosa estrutura. Eles jogam água na madeira e percebem que talvez seja uma viga de carvalho embaixo de argila. Em 1804, um ano depois do caçador de tesouros Daniel McGuinness e seus parceiros construírem o Shaft 2, eles escavaram o Poço do Dinheiro até um nível de 27 metros. A cada intervalo de 3 metros, eles descobriram plataformas de troncos de carvalho, mas, começando no nível de 12 metros, descobriram que os troncos estavam cheios de uma densa argila azul, que atuava como um selante para a água. A equipe poderia então ter encontrado evidências de que essa estrutura de toras na enseada Smith poderia ser conectada à construção do original Poço do Dinheiro? Ao passo em que mais um dia começa em Oak Island, e como as operações continuam tanto na enseada Smith quanto na área do Poço do Dinheiro, os irmãos Lagina se encontram na sala com o colega Tom Nolan, proprietário de terras de Oak Island. Eles estão lá juntos com o time para ouvir do Dr. Ian Spooner dar o seu relatório sobre as pesquisas no olho do pântano. Ian começa sua fala dizendo que as amostras surpreenderam ele. Marty diz, bem-vindo a Oak Island, e todos cascam o bico. Ele começa a falar sobre a amostra retirada no olho e identifica, pelos sedimentos, que existe uma camada que demonstra uma estranha perturbação. Baseado nessas amostras, eles descobrem que a perturbação foi criada entre 1670 a 1700. E ele afirma que existe causa razoável para acreditar que havia atividade humana intensa na área nessa época.
Mas a atividade humana na área conhecida como Olho do Pântano, em algum momento entre os séculos 17 e 18, de qualquer forma, poderia estar relacionado à teoria apresentada por Corjan Mall? Dr. Ian continua e diz que, baseado em outras amostras, o pântano teria sido criado em 1220. O pessoal então grita, "Templários, baby!" e dão risada. Eles então continuam conversando sobre as teorias acerca do olho no pântano e ficam super excitados sobre as possibilidades de encontrar algo muito valioso. Para Rick, Marty e sua equipe receber evidências científicas de que um grande esforço de engenharia poderia ter ocorrido no pântano de Oak Island há quase 800 anos é nada menos do que um grande avanço. Mas, uma vez que a equipe é capaz de cavar no pântano, o que eles encontrarão? Talvez um túnel secreto levando a um cofre no fundo do Poço do Dinheiro? Artefatos religiosos inestimáveis como o Santo Graal ou a Arca da Aliança? Ou eles encontrarão algo ainda mais incrível? Algo que irá explicar por que precisavam ser tão cuidadosos e elaborados para esconder algo no fundo de um túnel? Sem contar que as escavações perto do Shaft 2 continuam.